Boa Boa noite, noite. tudo bem? Tava de olho nessa foto aí, hein? O marido tava aqui Como do é lado que olhando pra vai? Tudo foto. certo? Eu sei, eu falei pro marido assim, não, eu posso ser seu cupido se você Oi? quiser. Eu falei pro teu marido que eu falei assim pro teu marido, eu posso ser o seu cupido se você quiser. Uma super diferença, né? Ei, super diferença. É uma pena que o Instagram não deixa a Pois foto é. ficar no fundo, entendeu? Porque daí eu só vou falar, mas eu quero a primeiro, o que que foi. O que que foi a coisa mais transformadora? O que que foi o grande diferencial para sair, desculpa o linguajar, sair de uma bunda cheia de celulite para um abdômen trincado? Como é que é essa virada de chave? O que aconteceu? Primeiramente, quero dar boa noite pro pessoal que tá na live. A maioria é paciente do Gustavo, né? Ou seguidores dele aí que admiram o trabalho dele como eu. Eu já sou paciente do Gustavo já há 5 anos, que ele me acompanha aí a minha vida. E nesse caminho eu tive 2 gestações, né? Eu procurei o Gustavo depois da minha primeira gestação. E realmente, né, como eu não tinha nenhum entendimento sobre nutrição e não me cuidava também, comia muita besteira. O Gustavo sabe que eu sou bem doceira, né, Gustavo? Então eu comia bastante doce e não treinava também, então não tinha esse cuidado com o corpo e nem com a saúde, né? E aí, quando eu engravidei, eu ganhei muito peso, fiquei com bastante flacidez. E foi naquela primeira foto que tava ali antes. Oi? Muito quantos? Muito quantos? Fale Bom, muitos eu já quilos quantos? estava Fale acima números do aí meu pra peso gente. ideal quando eu engravidei. E na gravidez eu engordei 12,5 kg. Nem engordou tanto assim, mas é porque você já saiu de Isso, repente de um ponto que deveria estar um isso. Eu pouco já mais não abaixo. estava bem. Isso Isso é bem mesmo. comum. E aí, depois da gestação, foi onde me deu um start, né? Eu parei e pensei, peraí, agora eu sou mãe, eu sou uma mulher, né? Eu tenho que me cuidar, principalmente sendo mãe. Quando eu olhei aquela foto que tu colocou ali, no dia que eu olhei aquela foto na praia, que eu falei, não, peraí, eu preciso mudar alguma coisa. Não é isso que eu quero pra mim, eu não tava me sentindo bem com o meu corpo. E também não estava saudável. E aí, foi aí que eu procurei pela consulta, né? Fui até você e comecei a mudar os meus hábitos e o meu pensamento também sobre, né? O meu corpo e a minha saúde. Cara, sensacional tu falar isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas, ao ver uma foto que desagrade, só quando elas veem uma foto que desagrade a elas, que elas percebem assim, cara, realmente preciso dar uma guinada diferente aqui na minha vida, tá? Então, muitas vezes a gente se acostuma com as roupas que a gente usa. Então, tipo, é comum a pessoa, eu gostaria de usar a roupa Z, mas como a roupa Z não cabe em mim, eu Sim. vou usar a roupa Y. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente se acostuma com esse tipo de situação, entendeu? Eu gostaria de usar tal modelo, ou usar tal cor. E por de repente a pessoa está fora de forma, do peso, ou não estar se sentindo bem, pode ser com biquíni, pode ser com a roupa, pode ser com a lingerie, pode ser com o que for. Muitas vezes, ao invés de ela mudar ou melhorar a si própria, ela pega uma alternativa que muitas vezes é um caminho mais fácil, eu sei. Não é fácil a gente mudar a rotina, mudar hábito, estilo de vida, mas ela acaba deixando de lado aquilo que ela gostava de ser ou de fazer, por um caminho mais fácil, que é E trocar na de realidade, loja, eu acho que assim, ó, trocar de eu como roupa. mulher, eu vou falar pelas mulheres, tá? E não adianta a mulherada dizer que não é, porque é sim, tá? Eu sei que tem muita mulher que foge da praia por vergonha, tá? Porque a gente sabe que na praia a mulherada tá toda lá, né, sarada, maravilhosa, de biquíni. E tem muita mulher que se esconde por causa disso, tá? Porque quando a gente não tá bem com a gente mesmo, a forma como a gente se enxerga, a gente sempre acha que os outros vão enxergar assim ou pior, né? Então, no momento que a gente olha aquilo ali, e não adianta, gente, a gente ser hipócrita e falar que não conta, porque conta, tá?
Eu tenho certeza, Gustavo, que 90% das pessoas que entram aí no teu consultório vão entrando pela estética, não pela saúde. É claro que a pessoa depois entende como eu Sem entendi, dúvida. tá? Como eu entendi que o importante era a minha saúde, que tendo saúde eu teria a estética que eu queria. Só que a primeira coisa que a gente pensa é na estética. Peraí, eu não tô legal com isso aqui, eu não tô me gostando nas Sim. fotos, eu não tô bem nas minhas roupas, eu não tô me gostando, não tô me vendo da forma que eu queria. E aí que a pessoa começa a buscar a mudança, né? E eu vou te falar uma parada. Se a pessoa, ou minha mulher, entra aqui só pensando em saúde, eu mando ela embora, porque não vai dar certo. Ela não vai ter nem a saúde e nem a estética. Porque é o seguinte, só a saúde, que é entre aspas só, que é a coisa mais importante, é o nosso bem mais precioso, é a nossa saúde, né? Uma pessoa sem saúde, ela não trabalha, uma pessoa sem saúde, ela não cuida dos filhos, então o nosso bem mais precioso é a saúde. Mas, por incrível que pareça, a saúde não é uma motivação suficiente para tu acordar às 6 horas da manhã e encher uma barra de peso e fazer um Exatamente. monte de agachamento. Ou tu acordar às 6 horas da manhã e correr na praia. Ou tu, depois de um expediente de trabalho, e 8 horas, 9 horas da noite para academia, às vezes tendo que deixar a filha em casa, filho com vó, filho com marido sozinho para poder treinar, entendeu? Então, só a saúde, entre aspas, só a saúde, normalmente ela não funciona como um fator motivacional tão grande quanto a estética. E aí, no final das contas, tu quer só saúde, tu não faz a alimentação, porque, entre aspas, só a saúde, tu acaba não conseguindo negar aquele alimento que te é ofertado, né? Tu acaba não conseguindo negar aquele happy hour, tu acaba não conseguindo negar aquele vinho, tu acha que tá tudo bem, comer um pouco a mais, comer até explodir. Então, só a saúde não é um fator motivacional tão grande, infelizmente. Então a gente precisa ter um fator estético aliado nisso, porque senão a pessoa não vai ter saúde e não vai ter estética também. E quando a gente faz pela estética, a estética geralmente é tão difícil de alcançar que a gente Sim. alcança primeiro a saúde. Então uma pessoa que pretende cuidar da aparência, do peso corporal, da estética, perder gordura, ganhar massa e tudo mais, ela vai conseguir se policiar melhor, ela vai conseguir manter um ritmo de exercício mais regrado e no final das contas ela vai ter a saúde dela primeiro e aos pouquinhos, de fato, é aos pouquinhos, essa mudança não é uma mudança normalmente rápida e brusca, mas aos pouquinhos ela vai ter mais Sim, eu estética. vejo que às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, eu queria mudar isso aqui, eu queria ter menos bunda, menos celulite, mais coxa, mulherada, né? E quer tudo para ontem, né? Quer tudo o tal do projeto verão. Por exemplo, chega lá outubro, a mulherada fica tudo louca porque quer tá bem na praia no verão. Só que esses 5 anos que eu tô contigo, eu já passei por altos e baixos. Eu já tive uma gestação no meio, né? Eu tava ali super magra, numa fase, né? Numa das minhas melhores fases ali, desde que a gente iniciou, há 5 anos. E tive uma gravidez no meio de tudo isso. E aí, para tu voltar, reiniciar tudo, é muito difícil, né? E é nesse momento que muitas pessoas desistem, porque as pessoas querem que seja tudo muito fácil, tudo muito rápido e que dure com milagre. E não é assim. Eu lembro que teve uma consulta que tu falou assim para mim: chegar nesse resultado, tu chegou. Eu quero ver manter, né? Que o mais difícil seria manter aquele resultado, porque a gente se dedica, chega num resultado e aquilo ali não vai durar para a vida inteira. Então, se a gente não aliar justamente o que a gente falou agora, a estética com a saúde, não dura realmente. E é tipo assim, ó, é como se fosse, é quase uma luta de boxe. Quando tu tá com medo, tu tá com a guarda alta, então tu tá firme no teu propósito de emagrecer, de cuidar da saúde, de cuidar da estética, de secar a barriga, de tirar celulite e tal. Só que daí quando tu chega num físico que já é muito melhor, é normal que a pessoa baixe a guarda, entendeu? É normal que tu, de repente, assim, hoje está frio, eu não preciso ir para academia.
eu tô com tanta vontade de comer aquele negócio, ou de repente eu não preciso fazer essa refeição, nem tô muito afim de comer. E aí você vai pulando, a gente entra na nossa zona de conforto, que é natural do ser humano, entendeu? A gente tem outras prioridades, todo mundo tem outras prioridades do que só emagrecer ou só cuidar do corpo, né? A pessoa não é uma só, ela, por exemplo, não é uma modelo, ela não é só uma empresária, muitas vezes é mãe, é filha também, é irmã, vai querer cuidar de outras coisas, vai ter outras prioridades, então você não consegue manter a prioridade do treino e dieta como, de repente, prioridade número um para o resto da vida. Em alguns momentos, isso acaba sendo praticamente a prioridade número um para algumas pessoas, mas não vai ser assim para a vida inteira. E isso é importante ficar bem claro, porque não necessariamente aquele corpo que a pessoa chegou é o corpo que ela vai conseguir manter o resto da vida. E também tá tudo certo. É que a gente tem momentos, né? A gente tem fases. Eu tava conversando até com o Paulinho sobre isso, porque assim, ó, exatamente isso que tu falou. Hoje eu tô num momento da minha vida que eu tenho dois filhos pequenos, né? Uma que vai fazer 6 e um que tem 3 anos. Então são duas crianças que dependem exclusivamente de mim, né? Porque o Paulinho, ele me ajudou bastante nessa parte, mas ele tem que ficar aqui à noite na pizzaria. Ainda tem isso, que daqui a pouco eu vou falar, que vocês acham que é difícil para vocês fazer dieta? Imagina para mim, que tem um marido que tem pizzaria embaixo da minha casa, tá? Se eu fosse por ele, ó, eu não passava nem na porta. Mas, É que as pessoas têm a concepção de que para o sim, outro é sem sempre dúvidas. mais fácil. E que o meu problema é sempre o maior e a vida do outro é sempre mais fácil, seja rotina, tempo, financeiro ou qualquer outra coisa, e na verdade não é, né? Normalmente a gente conseguir conciliar uma rotina de vida associada com um estilo de vida saudável é realmente, nos dias atuais, um grande desafio para Sim. todos. É que é exatamente o que tu falou, Gustavo. A gente tem centenas de outras prioridades, né? Só que a gente não pode esquecer do seguinte. Eu sempre falo isso para as minhas amigas, no meu Instagram, para todo mundo, tá? Eu acho que eu vou falar no linguajar mais de mulher, né? Porque a mulherada vai me entender. Quando a gente é mãe, quando a gente é mulher, ou até mesmo homem, porque o meu marido também me fala isso, quando a gente tá bem com a gente mesmo, tá? Quando a gente se cuida e a gente gosta do que a gente vê no espelho, quando a gente tá bem fisicamente, emocionalmente, quando a gente tá se cuidando, a gente obviamente, um ser humano, um pai, uma mãe, um profissional muito melhor, né? Porque eu sempre falo para as minhas amigas, às vezes elas pensam assim, ai, mas eu tenho filhos, não dá tempo de me cuidar, aí ela tá sempre mal arrumada, não cuida da saúde, não faz um exercício, não faz nada e tudo piora, né? Então eu sempre falo, quando a gente cuida da gente primeiro, fica muito mais fácil cuidar dos outros, porque a gente tá bem, entendeu? E a gente tem que gostar do que a gente tá vendo ali no espelho, gente. A gente não pode olhar, falar, pensar, ah, não, tá tudo bem, porque não tá. A gente gosta de se sentir bem, de estar bem com a gente mesmo, de pensar, pô, eu tô me cuidando, eu tô indo bem, né? E, e externar isso, porque as pessoas na nossa volta, elas sentem quando a gente tá bem, né? E isso é muito importante. A gente pensar que a gente está fazendo pelo nosso futuro, para não se tornar uma pessoa frustrada lá na frente, porque às vezes a gente gasta tanto tempo, né? Isso aqui é muito caro, não posso pagar um nutricionista, eu não posso pagar uma academia, eu não posso pagar um manipulado, eu não posso pagar aquilo, mas aí depois vai gastar com doença. Né? Então a gente tem que olhar para o hoje e ver que a gente tem que se gostar, gostar do que a gente vê, tá bem com a gente mesmo e que isso vai repercutir lá na frente de uma forma muito grande. Legal. Hoje é outra coisa. Antes de tu entrar, eu estava falando uma coisa aqui pro pessoal que emagrecer não é complexo, é uma coisa simples, mas sendo simples não quer dizer que seja difícil de fazer, tá? É simples, mas é difícil de fazer, não é um processo fácil. Agora o seguinte, o teu processo foi muito complexo ou tu acha que os caminhos para o teu processo de emagrecimento realmente, tu tinha um treino simples, tu tinha uma dieta simples, tu tinha uma suplementação inclusive simples,
Ou tu acha que era uma coisa muito complexa, muito mirabolante, fora de uma rotina de uma pessoa, da maioria das pessoas, por Não, exemplo? gente. Se a gente for falar bem a realidade, não é difícil, tá? É que assim, ó, a gente complica demais as coisas e a gente se acostumou a comer besteira e a gente acha que comer besteira é o normal. Então, para todo mundo, fazer dieta é o anormal, é o difícil. Por isso que é tão difícil, eu acho, comer saudável. Porque pra gente, hoje em dia, comer a besteira, comer a fritura, comer o doce é o normal. As pessoas acostumaram dessa forma, né? Todo mundo. E no meio da correria, é muito mais fácil comer o que tá ali pronto, às vezes, né? E que não é saudável. E eu entendo essa parte. O mais difícil para mim, na realidade, foi conciliar o treino com a maternidade, né? A dieta para mim não foi tão difícil, porque assim, a gente sempre foi ajustando aí, né, Gustavo? O que era necessário. E é comer comida de verdade, né? É comer comida de verdade. Eu, ultimamente, tenho tentado, né, colocar isso novamente na minha rotina, porque eu estava muito na correria, de muito trabalho com as crianças, e a gente acaba entrando nisso, né? Vou comer o que tem aqui e pronto. Então eu não acho que tenha sido difícil, não. É porque a gente dificulta, tá? Isso eu tô falando por mim, e a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e falar que a gente dificulta, tá? Esse processo. Ele não é tão difícil assim, não. Perfeito, perfeito. Cada pessoa, claro, a gente tem dificuldades semelhantes, mas cada um tem uma facilidade inerente, seja a alimentação, seja o exercício e tudo mais. Então, tu percebeu que a tua dificuldade maior era conciliar maternidade com treino e agora, de repente, conciliar maternidade com Sim, trabalho com porque treino, né? Então, pra tipo, mulherada é ter... muito complicado quando tem filho, tá? A mulherada que é mãe aí na live me fala, me dá um ok, faz um joinha aí se é verdade. Porque a mulher, ela tem ela já tem um outro pensamento, ela tá com foco ali nos filhos, na criança, na casa, no trabalho, e a gente acaba se colocando em último lugar nessa etapa. A gente esquece do que eu acabei de te falar, que se a gente não se colocar em primeiro lugar, não se priorizar, a gente não consegue fazer todas as outras coisas bem feitas, né? É isso que eu digo, a gente se coloca como última opção, deixa de treinar, deixa de se cuidar, dá prioridade para os filhos, para casa, para o profissional, para o marido, e esquece que tem a mulher ali antes da mãe, antes da profissional, antes da esposa. Isso é complicado, porque a gente se cobra muito, né? A mulher, ela se cobra muito ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, ser uma boa esposa, e acaba não tendo tempo para si mesma. Então a gente se auto-sabota porque a gente deixa de fazer o que teria que fazer para compensar nas outras coisas, né? E não é fácil para mulher essa parte, tá? Olha, ó, a mulherada falando, é bem isso. Todas as mulheres que são mães passam por essa fase, tá? De maternar 100% e acabar não tendo tempo. E na realidade, não é que a gente. Oi? Não, a galera aqui tá acordando 5 horas da manhã. Ou acorda 5 horas da manhã ou não dá. Bem É, isso, 5 horas da exatamente. manhã. É A exatamente. turma Mas tu aqui é imagina pra uma mulher. Ó, clube olha o das meu 5 caso. Eu tenho horas. dois filhos, né? Tô trabalhando muito, graças a Deus. Aí tem as crianças, tem a minha casa, tem a minha vida pessoal, tem tudo. Tu encaixar um horário de treino dentro de tudo isso é muito complicado, porque tem criança sai da rotina, trabalho sai da rotina, a gente fica doente, tem N coisas que vão dificultar isso. E aí tu vai colocar o quê? Deixa para depois. Deixa para depois. O problema é que esse depois vai se prolongando e vira uma bola de neve e a gente não consegue mais voltar. Sim. E tem um outro problema também, né? Porque é lógico que não é necessariamente uma opção da mãe, mas é uma questão dela, ou da mulher, ou da esposa, de cumprir todos esses papéis. E quando ela não se cuida, muitas vezes ela vai direcionar essa culpa em alguém, ou nas crianças, ou no marido. Então fica uma relação Complica tempestuosa, bastante. né? Porque tu deixa de fazer aquilo que complica, porque tu acaba deixando de fazer aquilo que tu gostaria ou que tu sabe que precisaria de fazer, se deixa em segundo plano e acaba que quem tu bota em primeiro plano não necessariamente vai
vai, tipo assim, vai ser grato absolutamente naquele momento, vai ter essa percepção, né? Então você deixa de fazer um monte de coisa, às vezes pelo filho, mas o filho faz birra, o filho não consegue, ele não consegue te trazer essa resposta, essa gratidão momentânea. Então muitas vezes você deixa de fazer um monte de coisa que você deveria fazer 100% pela maternidade, e acaba que depois a culpa acaba sendo Eu das não, crianças, né? Tipo, eu não engordei, mas é porque eu falo tenho filho. nem só do hoje. O hoje ele é muito importante. Mas eu vejo isso lá na frente, porque é natural acontecer, os nossos filhos vão crescer e vão tomar o rumo deles, vão viver a vida deles, né? E aí essa mãe que se anulou, que não se cuidou, que deixou de olhar para si lá na frente, vai olhar para trás e vai dizer o que eu fiz com a minha vida, tá? Eu sei porque eu já tive esse feedback, nós já tivemos projeto junto, né, Gustavo? A gente já fez projeto junto para mulheres e eu tive muito feedback de mulheres que eram mães, ou independente de ser mãe ou não, mas uma mulher que deixou de se olhar, né? Deixou de se cuidar. E aí olha lá quando chega lá atrás, lá na frente, né? Olha para trás e vê quanto tempo jogou fora, né? Quanta coisa deixou de fazer que poderia ter feito diferente. E o que eu digo fazer diferente não é radicalmente, né? Às vezes, como a gente fazia o projeto e as pessoas acham que vão mudar 30 anos de hábitos errados em 30 dias. Isso não existe. É impossível tu mudar um quadro de 30 anos, de 20, 30 anos em 30 dias, né? E aí a pessoa vai ali, faz 15, 20, 30 dias, acha muito difícil ou não tem tanto resultado como gostaria e desiste. Ah, isso aqui não é para mim. Porque ela quer resultado imediato. Ela não pensa no a longo prazo, que aquilo ali vai ter que ser trabalhado, que vai ser difícil, tá? E é difícil mesmo, gente. Tem dias que a gente tá cansada, eu sou mãe, quantas vezes eu chego em casa, eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, os meus filhos estão em casa, seria muito mais prático. Meu marido tem pizzaria aqui embaixo, pegar uma pizza e comer todos os dias. É muito mais prático, né? Mais prático e concordo que ia ser até Sim, mais gostoso. A gente não pode sim, ser hipócrita de exatamente. falar. É, Mas tem uma outra coisa. Tem uma outra provocação que eu quero fazer aqui para a turma, para você. Sim, com todas essas dificuldades, por que as pacientes que dão os melhores resultados são normalmente as pacientes que já têm filho ou que já estão acima de 30, 35, 40 anos? Por que acontece isso? Por exemplo, assim, ó, por que a galera de 18 e de 20 não dá tanto resultado que a mulherada de 30, 35, 40 anos ou que já tem 2 filhos e tudo mais? porque a mulher, quando ela tá, por exemplo, eu tenho 30, eu fiz 31 agora, né? E quando a mulher chega nos 30, ela tem um startzinho dentro dela aqui, ó, que começa a piscar nos 30, 40 anos, né? Eu já não tenho mais a mesma idade, o mesmo metabolismo, eu já não penso mais da mesma forma, minha cabeça já é outra, já é mais madura, né? E tu sabe que se tu se não for esse momento, se você não se cuidar agora, pode ser muito difícil lá na frente. Porque uma menina de 18 anos, ela não tá tão preocupada com isso, né? Só que com 30, 40 anos, a gente já tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente de futuro, né? A gente já se olha diferente, esse olhar com maturidade, com sabedoria, tá? Então, acho que isso que difere bastante, porque a Jéssica de 18 anos não estava tão preocupada como a Jéssica de hoje. E eu tô falando por mim e acredito que para a maioria das mulheres seja. A gente começa a pensar, opa, eu tenho que começar a me mexer. Se eu não fizer nada agora, talvez seja tarde. Exato, exato. Eu acredito que seja por isso também. É... Normalmente, a pessoa muito jovem, ela é muito impaciente, ela quer fazer 500 abdominal na academia, levantar a blusa e tá com a barriga toda trincada, né, na hora. Ela quer fazer um treino de glúteo e tirar toda a celulite para fora, num treino só. E a partir do momento que a pessoa adquire uma maturidade emocional, e eu não falo só com idade, porque tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que amadurece mais tarde,
o que que acontece? Eu acho que a pessoa consegue se ligar que depende mais dela, que não adianta mais contar com a genética, que ela não pode mais contar com a idade também. Então, acho que a pessoa começa a se Sim, auto-sabotar menos. Ela fica, a gente tem um termo que ela fica mais sim. autorresponsável. Tipo, é eu por mim e acabou. Se eu não fizer por mim, É ninguém exatamente faz. isso. Olha o marido fazendo propaganda de pizza na live. Não, sensacional. Ele está vendendo Vamos fazer uma Marqueteiro live ele, com o Paulinho marqueteiro, de venda na marqueteiro. próxima. Dia do lixo pode, né? Que a última vez que eu entrei na tua live, eu saí Ah, com 3 óculos. tá vendo? Mas gente, é que é assim, ó. Eu sempre se é difícil a gente largar e desapegar do que é ruim, imagina desapegar do que é bom, né? Quer comer um doce, quer comer uma pizza, quer comer um lanche. Se a gente já tem dificuldade de desapegar das coisas ruins que a gente acostuma no dia a dia, imagina nas coisas boas. Eu sei que é difícil. É difícil para todo mundo. Eu tenho certeza que é difícil para ti também, que trabalha com isso. A gente tem que, né, tá se policiando todos os dias. É, a nossa vida hoje, a nossa rotina, ela é muito. Eu acho que o tempo ele anda diminuindo. Não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu. Parece que está passando cada dia mais rápido. E hoje eu tenho muita demanda para pouco tempo, né? E se a gente não começar a usar o tempo ao nosso favor e tirar pelo menos um pouquinho do nosso tempo para fazer alguma coisa pela gente, a gente vai adoecer, né? E essa é uma das minhas preocupações maiores hoje, né? Quando eu procurei o Gustavo, foi por estética. Não posso negar. A foto que estava ali não me deixa mentir. Foi por estética, porque eu não estava gostando de ver o que eu estava vendo no espelho. Mas hoje, sendo mãe, sendo mais madura, eu vou pelos dois. Então, esse tempo que eu fiquei um pouco parada, que eu tive que trabalhar mais, me dedicar mais full time ao meu trabalho, aos meus filhos, que eu deixei de lado um pouquinho de me cuidar, eu já parei agora e pensei, não, peraí, eu não posso me afastar tanto da minha rotina, porque ela me faz bem também. Quando eu treino de manhã, o meu dia é muito mais produtivo, tá? Eu tenho muito mais energia, muito mais saúde. Eu não sei se tu lembra, mas em uma das consultas tu me elogiou porque eu nunca ficava doente. Eu acho que uns 3 anos não pegava nem gripe. E agora eu fiquei um tempo sem treinar, eu tô doente direto. Entendeu? Então, quando a gente não cuida da nossa alimentação, ela vai cada vez piorando. Quando a gente deixa de cuidar da saúde, de treinar, de comer bem, vai virando uma bola de neve, indo tudo por água abaixo. Tem uma outra coisa. Claro que quando a gente tem meta, isso facilita também. Então, por exemplo, fiz uma consulta no Nutri, fiz uma avaliação na academia. A minha meta agora é chegar em tal peso, ou principalmente, não falando de peso de balança, mas de percentual de gordura, de estética, de tamanho de roupa, essas coisas. Isso nos motiva a perseguir um pouquinho, ser cada Sim. dia um pouquinho melhor. Né? Então, muita gente que desiste, não desiste porque não tem resultado, desiste porque Porque não quer na vê o hora, né? resultado, porque a pessoa não consegue mensurar, que é na hora, mas ela não bateu foto do início do processo. Se ela tivesse batido foto do início do processo, ela iria ver que ela melhorou muito já. Que talvez ela queira melhorar mais, mas ela vai conseguir avaliar a evolução dela por essa foto. Tá? Ou se ela frequenta um nutricionista que faz avaliação, se ela vai na academia e faz uma avaliação ali com o personal na academia e tudo mais, ela consegue mensurar mais essa evolução e ela consegue botar pequenas metas e aí, de novo, aquela história da guarda, essa guarda não baixa. Você está com a guarda alta, porque você está perseguindo essa meta. A hora que a gente chega nas metas e não impõe mais novas metas, daí a gente acaba baixando essa guarda, entrando na zona de conforto e o É. negócio degringola. Tu vai voltar aqui e a gente vai botar novas metas. Eu acho importante dentro disso que tu falou, que eu falava sempre para as meninas, né? E eu sempre falei isso no meu Instagram e para todo mundo que me conhece, tá? Às vezes a gente traça dentro dessas metas inatingíveis, tá? Eu escutei tu falar outro dia nos stories sobre isso, eu sempre olho o que tu posta aí, porque
Aliás, quem tá assistindo, gente, fiquem sempre de olho no conteúdo, ouçam o que o Nutri fala, tá? Porque às vezes a gente tira dali lições muito importantes. Eu lembro que tu falou outro dia que quando a gente se compara com os outros, com o corpo dos outros, a gente se frustra, tá? Porque a gente nunca vai ter o corpo da outra pessoa, o nosso tempo nunca vai ser o tempo da outra pessoa. Cada pessoa tem o seu biotipo e o seu tempo. Então a gente tem que traçar metas atingíveis a curto prazo. Aí quando a gente atinge, a gente vai aumentando a meta conforme vai atingindo. Porque eu vejo que tem pessoas que traçam metas inatingíveis. Ah, quero perder 10 quilos em 30 dias. Aí não atinge aquilo, se frustra e chuta o balde, né? E não é bem assim. A gente tem que ir indo aos pouquinhos, fazendo as coisas acontecer e aí aumentando o nível de exigência, né? Show de bola! Ei, eu sei que você trabalha bastante. Vou parar de te incomodar aqui. Manda um recado aí pro pessoal que quer emagrecer, tá? O que que é o O principal? principal, marcar uma consulta com o Gustavo. Também, isso é Não, um gente, fator o positivo. principal Isso é um fator é vocês positivo. pensarem que a saúde de vocês importa, mas vocês estarem bem com vocês mesmos também, tá? Alinhem as duas coisas aí, que foi o que a gente falou, tá? Se olhem no espelho e façam uma autoavaliação. Se você não estiver gostando do que você está vendo, é hora de começar, tá? Então, não deixe para ir para começar quando você já estiver lá no fundo do poço, que é mais difícil de buscar. Vai agora, que aos pouquinhos você consegue atingir seus objetivos. Sensacional, Gé. A Autoestima autoestima também também é é saúde, saúde. né? É exatamente isso. Beleza, então eu vou continuar a live sozinho aqui, vou botar aquela tua foto lá no fundo e vou ler umas perguntas que a galera mandou Tchau, pergunta gente. aqui e eu vou Obrigada. Boa noite para responder. vocês. Fechou? Obrigado, Tchau. Gé. Até mais. Tchau. Que eu vou puxar aqui de trás, ó. Já botei a foto do antes e depois da Jéssica aqui, que estava na live comigo até agora há pouco. Quem tiver dúvida, aproveita para tirar essa dúvida aqui já agora, tá? Tem uma pergunta aqui, cadê? Falaram da barra de chocolate, que já largaram de canto a barra de chocolate. Aí aqui, ó, Macuder, eu acho que é isso, Macuder. Faço natação em jejum de manhã e saio da aula com muita fome. Então ela faz a natação, né? Acorda de manhã, faz a natação e não come nada. Mas ela sai com muita fome da água. Realmente, gente, esporte aquático, esporte de piscina, mar, surf, kitesurf, natação, hidroginástica, tudo isso a gente tem realmente uma sensação aumentada de apetite. É normal que esportes aquáticos aumentem a sensação de apetite. Até mesmo quando a gente está na praia, você quer estar na praia, você quer estar tomando cerveja, comendo coisa. Então, é importante que, apesar da natação ser melhor realizada de barriga mais vazia, porque você não vai comer uma feijoada e nadar, né? Até a avó já falava que vai ter uma congestão se você comer uma feijoada e nadar, então não vai dar certo. Como a pessoa tem pouco tempo, tá? A Macuder ali, por exemplo, acorda e vai fazer natação, então ela tem pouco tempo para nadar, pouco tempo de intervalo, né? Entre acordar e nadar. Então é interessante que ela faça um café da manhã ali depois do treino, tá? Faça um café da manhã depois do treino ali, contendo proteína, contendo carboidrato, contendo bastante fibra, então fruta, aveia, se usar cereais integrais, até como pães integrais, para que a gente consiga aumentar essa sensação de saciedade. No caso dela, ela perguntou aqui, ó, o que comer no pós-treino para não chegar em casa e comer o mundo? Me falaram que é errado tomar só whey. Nesse caso, eu também diria para não tomar só whey, não, tá? Fazer um café da manhã ali, uma refeição completa. Caso goste de whey, pode fazer ali uma vitamina com whey, pode utilizar até leite desnatado, porque o leite desnatado junto com o whey vai causar uma sensação de saciedade muito maior. Caso a pessoa, logicamente, seja intolerante à lactose, vai usar um leite zero lactose, até mesmo uma bebida vegetal,
uma bebida de amêndoas, por exemplo, que você pode utilizar aí, junto com esse whey protein no pós-treino da natação. Mas, além disso, vai adicionar cereais integrais. Uma boa opção seria aveia, caso você precisa ter aveia no shake de whey ali pós-natação. Caso você precise ter aquela sensação de alimentação, a sensação de comer, a sensação de mastigação, porque isso também traz mais saciedade. Quando a gente ingere 1.000 calorias líquidas, a gente tem menos saciedade do que quando a gente ingere 1.000 calorias sólida. O alimento sólido ele traz mais saciedade. Então, caso você prefira ao invés de adicionar aveia no shake de whey protein, adicione uma fatia de pão integral, adicione mais um ovo ou um queijo branco, tá? Porque isso vai aumentar a sensação de saciedade. Além dos cereais integrais, que vão ser ricos em fibras, adicionar frutas no café da manhã. Isso vai ser importante para a função do intestino, para o intestino funcionar melhor, tá? Então adicione nesse whey protein aí com aveia, mamão, morango, são frutas ali com uma concentração de glicose, concentração de calorias menor. Caso essa natação seja feita visando performance, você pode adicionar banana também, ou você pode adicionar alimentos ali, caso seja a pessoa faça natação, mas ela ainda treine musculação, tendo objetivo como hipertrofia, você pode adicionar ali abacate, você pode adicionar ali pasta de amendoim. Então, fazer uma refeição completa depois da natação é bem importante. Ficar só com whey protein vai te dar muita fome. E a hora que você chegar, passar fome a manhã inteira e chegar na hora do almoço, meu amigo, a hora que você vê a pessoa ali tirando o bife, botando na mesa, você vai querer comer um bife atrás do outro, vai querer comer 3 pratadas de arroz e feijão. Se for o arroz e feijão, ainda menos mal. Para quem almoça no buffet, que chega lá, tem lasanha, tem macarrão, carbonara, tem um monte de coisa, vai ser muito mais difícil de conseguir manter essa alimentação equilibrada no momento onde a pessoa passou fome a manhã inteira. Então, não é necessário passar fome para emagrecer. Respondi a pergunta aqui da Macuder. Mandem perguntas aqui, gente. Estou terminando a live. Aline querendo ser paciente. É só vir no consultório, Aline. Dá um toque aqui na minha bio aqui do Instagram. Tenho contato tanto para consultoria online, tá? Quanto para consulta presencial. Larissa Lamin falou que dedicação é tudo, é mesmo. Dedicação é tudo, mas a gente tem que adicionar algumas pequenas coisinhas. A pessoa tem que ter dedicação, mas ela tem que ser bem direcionada. Esforço no lugar errado não vai te levar na direção errada, né? Esforço na direção errada não vai te levar para o lugar que você quer. Não adianta insistir, persistir se a gente estiver fazendo o negócio errado ou não tiver as ferramentas certas para o objetivo aí que a gente almeja. Deixa eu ver aqui, o pessoal está concordando. Campos Cíntia falou disciplina, é isso aí. Ou acorda às 5 da manhã ou não dá tempo. Tem o time 5 AM aqui, time das 5 da manhã, que acorda às 5 horas da manhã. O pessoal está falando que o dia fica bem mais produtivo quando acorda de manhã cedo e vai treinar. Paulinho estava vendendo pizza. A Mari aqui falou que quer consultar com o Nutri, mas está sem grana. Cara, a gente tem bastante oportunidade, muito profissional passando informação, gente. Então, assim, informação é diferente de conhecimento. Informação pode ser uma dica, informação é um conteúdo. O conhecimento é uma informação organizada, tá? Então, procurem informações e criem o próprio conhecimento. Claro que se vocês conseguirem ir num profissional, isso vai ajudar muito. Mas hoje a gente tem muito profissional da nutrição, da medicina, a gente tem muito profissional da educação física, passando informação de boa qualidade, inclusive na internet. Então dá para achar muita coisa. Só que, lembrando, informação é uma coisa e conhecimento é outra. Conhecimento é informação organizada. Nem tudo que vocês vão ver na internet é verdade. Depois, nem tudo que vocês vão ver que é verdade na internet se aplica a vocês,
tá? Nem tudo se aplica a vocês. Paulinho estava aqui vendendo pizza, a Mônica falou que aprendemos a nos amar, nos cuidar, olhar o outro com essa maturidade. Estou vendo aqui se alguém mandou mais pergunta. A Juliane falou que depois da lipo ainda continua com celulite. Então é isso, meu. Tem que ir para a atividade física, tem que ir para a alimentação adequada. A alimentação traz muita possibilidade para melhorar a estética, por exemplo, corporal, inclusive a estética da pele. Tem gente que nem emagrece tanto assim, mas melhora muita característica da pele em relação à celulite, por começar a beber bem mais água, por ter mais uma dieta muito mais anti-inflamatória, tá? A Mari falou que tem 50 anos e nunca foi no nutricionista por ser muito cara, ela falou, mas é isso, Mari. Vai ter muito profissional passando informação de alta qualidade, de graça na internet, tá? Hoje em dia, inclusive, a gente tem inclusive produtos digitais num preço que pode ser acessível para você, tá? Então, procure esses profissionais. Eu sou um deles que fico passando informação aí praticamente diária para vocês. Lembrando que informação é um conteúdo que não é organizado, né? E o conhecimento é um conteúdo organizado. Então, se você precisa de um protocolo individualizado, é interessante que vá no nutricionista. O Fernando perguntou aqui o que você acha do Testodrol GH 100% natural. Fernando, sendo bem sincero para você, cara, espero que você esteja aí acompanhando. Não existe, infelizmente, nada natural via suplemento que aumente de fato, de forma significativa, o GH. Caso você queira aumentar o GH, primeiro, durma bem, consuma proteínas de forma adequada e treine pesado. Treine pesado. Não adianta ir para academia para malhar ou para fazer 3 séries de Instagram e 3 séries de WhatsApp. Não adianta nada. Treino pesado estimula liberação do GH natural. Esse produto Testodrol GH 100% natural, não conheço, mas com certeza a gente não tem efeitos significativos, tá? Gustavo, eu quero aumentar o meu GH, eu já treino, eu já sigo uma alimentação regrada e eu já descanso muito bem. Daí, cara, muitas vezes você vai ter que fazer esse GH de uso exógeno, medicação, tá? Isso é sempre feito com acompanhamento médico. Não caia na cagada, não cometa a cagada de usar GH sintético sem acompanhamento médico, principalmente made in Paraguai, produto de mercado paralelo, falsificado, esse tipo de coisa. Pode ser muito prejudicial, além de todos os efeitos que o GH já pode causar, tá? A Jéssica falou aqui para a galera ter paciência, que a mudança de hábitos requer tempo e paciência, não adianta ser imediatista e colocar metas inatingíveis. De degrau em degrau, a gente chega lá, tá? Entrou bastante gente aqui na live. A Mari falou que tem muita propaganda enganosa na internet, tem bastante mesmo, tá? Juliane, você consegue essas diferenças, esse antes e depois, sim, é possível chegar lá, tá? A gente vai estar junto aqui, eu vou fazer mais live amanhã, 19 horas, sexta-feira, mais live. Obrigado, Fernando, obrigado pela participação aí e pela pergunta. Então, galera, hoje eu encerro, tá? Encerrando agora, 19h50, mas amanhã tem mais live com conteúdo sobre emagrecimento para vocês. Façam as suas perguntas, que amanhã tem mais.